Durante sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis falou sobre o arquivamento dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Bia Kicis apontou que, sabendo que os presidentes do Senado impedem o andamento dos pedidos, os ministros do Supremo se sentem à vontade para continuar com seu ativismo judicial. A deputada afirmou: "Eu sou da opinião que, para corrigir esse país, precisa de um ministro do Supremo sofrer um processo de impeachment." Ela lembrou: "Para isso, precisa de um presidente do Senado que seja corajoso." A deputada disse ainda: "Aqueles foram arquivados, mas novos virão com certeza." Assista. Começou a gente recebendo aquela notícia de que o Davi Alcolumbre, senador Alcolumbre, né, no finalzinho, no último dia lá do ano, né, ele arquivou 57, gente, foram 57, eu achei que eram 37, mas colocaram aqui 57 pedidos de impeachment contra ministros do STF. Olha, tinha impeachment meu lá também, tá? Contra vários ministros, tá? Inclusive naquele caso em que o STF criminalizou a homofobia, ou seja, criou tipo penal sem lei. Eu entrei com o impeachment de todos que tinham votado a favor desse ativismo vergonhoso, né? Depois eles interromperam a votação e continuaram e votaram do mesmo jeito. Porque a gente entra com pedido de impeachment, não acontece nada mesmo, o presidente da Câmara nem olha, o presidente do Senado, né, nem olha, eles se sentem à vontade para continuar, né, fazendo crime, né, quer dizer, tipificando, criando condutas criminosas e tudo mais. Eles se sentem à vontade, né? Bom, então, o Alcolumbre arquivou. Esse arquivamento foi feito aqui no dia 22 de dezembro, segundo informações confirmadas pelo Congresso em Foco. Quase metade dos pedidos, presta atenção, 17 deles, né? 17 tinham como alvo o ministro Alexandre de Moraes. Seguido, então eu estou achando que eram 37 lá em cima. Bom, seguido por Dias Toffoli, citado em 9 pedidos. Todos os demais ministros do STF foram citados em ao menos um dos 37 documentos. É isso aí. Eram 37 pedidos de impeachment que foram arquivados, tá? Tem para todo gosto. Tem para todo gosto de ministro. Todos tinham pedido de impeachment. Bom, eu sou da opinião de que para corrigir esse país precisa de um ministro do Supremo sofrer um processo de impeachment. Basta abrir um processo de impeachment, mas para isso precisa do quê? De um presidente do Senado que seja corajoso, entendeu? Que respeite a população de verdade e que seja contrário a esse ativismo tão nocivo para a nossa democracia, que fere com a repartição dos poderes, né? E quando você tem um presidente do Senado que fica acovardado de joelhos para os ministros supremos, principalmente porque deve para a justiça, né? Aí eles fazem aquele acordo de cavalheiros, você rompe com isso um sistema de freios e contrapesos, tá? E aí ninguém fiscaliza mais coisa nenhuma, né? Então, vamos torcer e pressionar também, né, para que o próximo presidente do Senado, que tudo indica aí, né, tem grandes chances de ser o Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que ele paute, sim, ao menos um, porque vai chover, vão chover novos pedidos de impeachment. Aqueles foram arquivados, mas novos virão com certeza. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo com o que o doutor Modesto Carvalhosa diz. Eu fui procuradora durante 24 anos, sou advogada, e, claro, a gente aprende, né, nos bancos escolares, né, na faculdade de Direito, que o judiciário age mediante provocação. Mas, infelizmente, isso também não é o que tem ocorrido. Não sempre. É claro, doutor Carvalhosa, eu tenho inclusive cobrado isso dos meus colegas, uma atitude acovardada do parlamento que fica de joelhos
permitindo ter as suas funções usurpadas. Anteriormente, o parlamento estava de joelhos para o poder executivo, que comprava os votos com mensalão, petrolão, comprava os votos dos parlamentares. Isso é uma coisa completamente indigna para um parlamentar. Ultimamente, o parlamento tem estado de joelhos para o poder judiciário. E agora, o senhor tem toda a razão, a culpa, a iniciativa disso tem partido do próprio poder legislativo. Quando um partido... voltou aqui. Quando um partido perde uma votação, ao invés de ele aceitar que isso faz parte do jogo democrático, não teve voto, perdeu, ele corre para o tapetão. O Supremo Tribunal Federal é o tapetão. Então, a gente tem assistido a isso, vários partidos, né, perdem aqui, já correm para lá. Ou então chega uma medida provisória, já correm para lá. Vamos votar, a gente tem que votar e tem que aprender a respeitar o jogo da democracia. Então, o que a gente vê é muito narrativa de estamos aqui, que nós apoiamos a democracia, nós estamos aqui para defender a democracia, e na verdade estão violando a democracia. Porque o Supremo Tribunal Federal não é para isso. O Judiciário não é para isso. Agora, também é verdade que não existe, que eu saiba, nenhuma corte constitucional no mundo que tenha competência do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, a competência para julgar em casos difusos, né, em casos concretos. Nós temos um número de legitimados para provocar o Supremo Tribunal Federal por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, que foi só aumentando ao longo do tempo também. Então, essa quantidade de legitimados faz com que o Supremo seja provocado o tempo inteiro. Então, a gente está numa situação que ela exige muita reflexão, exige coragem, doutor Modesto Carvalhosa, porque eu tenho dito o seguinte, eu, por exemplo, eu sou autora de um projeto de lei 1182 de 19, que tipifica como crime de responsabilidade, né, decisão que usurpa competência, né? Então, seja por voto, decisão monocrática, qualquer uma que usurpa competência privativa do Legislativo. Eu sou a primeira vice-presidente da CCJ, mas eu tenho encontrado uma grande resistência quando se fala em mexer com o Supremo Tribunal Federal. A verdade é que hoje o nosso sistema de freios e contrapesos, ele está muito ameaçado, porque, lamentavelmente, aquelas pessoas que deveriam exercer esse papel de conter o poder, só tem toda a razão. O poder, no momento que a pessoa está com o poder, ela não abre mão. É muito difícil alguém que abra mão do poder. Quem está com o poder tende a querer alargar esse poder. Então, a contenção tem que vir de fora. Mas aqueles que poderiam fazê-lo não fazem. Então, eu gostaria até, doutor Carvalhosa, de debater com o senhor um tema que, para mim, é um tema sobre o qual pairam dúvidas. Eu tenho um posicionamento, tem alguns juristas que concordam com esse meu posicionamento, mas dentro da CCJ, ele foi vencido já por um projeto de outro deputado, que é a questão do decreto legislativo, ou então de alguma outra forma, para que a gente possa exercer a nossa atribuição, que é prevista no inciso 11 do artigo 49 da Constituição Federal. Então, o artigo 11 diz que compete ao Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. E no artigo, inciso 5, ele fala ele dá um meio de ação, que é o decreto legislativo, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então, a gente sabe que o nosso sistema,
né? Os três poderes têm as suas atribuições, mas às vezes elas se misturam. Então, o poder legislativo, normalmente a função é legislar, mas ele tem atos administrativos. O poder judiciário é julgar, mas ele também tem atos normativos. E o poder executivo é executar, mas ele também tem função legislativa, como no caso da medida provisória, no caso de decretos. Então, eu acho que um tema interessante seria a gente debater essa questão do decreto legislativo e qual seria o meio de ação que o inciso 11 não aponta. Ele dá atribuição, mas ele não traz explícito meio de ação. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Bom, deputada, aí muito bem lembrado o artigo 49, inclusive esse aspecto de zelar pela preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa aos outros poderes. Eu acho que é importante que o Poder Legislativo, ele, primeiro, permita um regimento interno, principalmente na Câmara. No Senado é a mesma coisa, mas na Câmara, que faça com que os projetos corram e que a pauta não seja do contestável, porque o presidente do Legislativo é um ditador, ele resolve a pauta, ele faz a pauta quando quer, quando não quer. Se o impeachment entra, ele põe se quiser, se não põe se não quiser, põe quando quiser, e assim vai também a questão das pautas de votação no Legislativo. O que era importante é que houvesse um regimento interno em que todas as leis, todos os projetos de lei que fossem apresentados à Comissão de Constituição e Justiça, quer dizer, todos os projetos de lei num determinado ano da legislatura, não na legislatura, naquele ano, 2020, na legislatura, fosse submetido à Comissão de Constituição e Justiça e submetido à Comissão de Constituição e Justiça, se houvesse a constitucionalidade, enfim, todos aqueles atributos necessários a uma lei, a sua oportunidade, a sua necessidade, etc., o que acontece? Que essa lei fosse para um período, vamos dizer, setembro a novembro, para ser votada. Todas as leis, todos os projetos. Tem projeto lá de 3, 4, 5 legislaturas que são renovados por novos deputados que ficam passando anos lá dentro. Ninguém vota que quer, quando quer, sobre o que quer. Não existe uma ordem de entrada, uma ordem de análise pela Comissão de Constituição e Justiça, uma ordem de análise que é constitucional, é oportuna, é necessária, etc., para poder levar ao plenário para votar todos os projetos de lei, pela ordem de entrada, pela ordem de sua, também a sua saída da Comissão de Constituição e Justiça. Nada. Lá se vota aleatoriamente uma coisa, outra. Uma hora se vota pela liderança, às 3 horas da manhã, uma lei importantíssima, vota por lideranças. A liderança de um partido com 5 deputados vale tanto quanto a liderança de um partido com 75 deputados. Quer dizer, é toda uma esbórnia, para falar um português claro, que existe no Poder Legislativo. Não tem, é um caos o Poder Legislativo no Brasil. Ele não tem segmento, ele não tem ordem, ele não tem o cronograma, ele não tem calendário. Quer dizer, vota um, vota outro, tal, e quando fica, não fica, tá certo? Vai, não vai, tá certo? E o presidente mandando, fazendo política, com o chefe do Poder Executivo, etc. E assim nós não temos uma ordem, dos projetos de lei. Então, a maneira de levar ao Poder Legislativo a ter uma legitimidade maior perante o povo brasileiro, hoje o Poder Legislativo é recusado por 82% do povo brasileiro, é contrário ao Poder Legislativo, tá certo? Pela última estatística. Então, o que nós temos? Nós temos que fazer com que haja um trabalho organizado, racional, equânime, isonômico,
em que todos os projetos sejam analisados e votados, aqueles que são realmente importantes conforme o critério da Comissão de Constituição e Justiça. Enquanto não houver isso, houver esse caos, um projeto entra, outro entra de madrugada, entra não sei o quê, como interessa, quer dizer, não tem respeitabilidade, não tem a ordem, não tem nada. É como se um juiz resolvesse julgar um caso, que vai com a cara, e deixar 20 anos sem julgar, que não vai com a cara. Quer dizer, não pode ser assim. Então, realmente, eu acho que precisa haver uma mudança monumental no regimento interno da Câmara e do Senado, sobretudo na Câmara, que é a Casa Legislativa mais importante, no sentido de que se organize todos os projetos e sejam levados com a justiça, todos eles, de uma maneira racional. Esse eu acho que é a forma de levar ao fortalecimento do Poder Legislativo no Brasil. É uma das formas.